Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras elas falam pra gente que a palavra de Deus tem o poder de mudar a vida do povo, fazendo-o deixar a obstinação do pecado e do medo para caminhar com fortaleza e fé ao encontro de Jesus, que cura e liberta. Então, a primeira leitura de hoje está em Jeremias, capítulo 30, versículo 1 e 2, depois o versículo 12 a 15, depois o versículo 18 a 22. Jeremias, capítulo 30, versículo 1 e 2, depois o versículo 12 a 15, depois o versículo 18 a 22. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que te tenho dito. Porque assim diz o Senhor: Teu quebrantamento é mortal, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para que possa ser ligado. Não tens remédios que possa curar. Não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam de ti, porque te feri com feridas de inimigo e com castigo de, com castigo de cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Por que gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal. Pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Assim diz o Senhor: Eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão acanhados. E os seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto. E punirei todos os seus opressores, e o seu príncipe será deles. E o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar. E ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim? Diz o Senhor. Ser-me-ei por povo, e eu vos serei por Deus. Então, essa primeira leitura, né, ela fala, Deus aqui fala através do profeta Jeremias, né, realmente, né, essa palavra de Deus, né, a palavra que Deus falou para o povo, né, através do profeta Jeremias, né, realmente, né, são palavras de alento, né? São palavras realmente de realmente palavras realmente a palavra de Deus não tem esse poder de mudar a vida do povo, né? Fazendo deixar, né, a obstinação do pecado e do medo, né? Então, como nós podemos ver aqui, né? Deus fala aqui ao povo de Israel, né? Que ele vai trazer do cativeiro o seu povo, né? Então nós devemos sempre acreditar na palavra de Deus, porque ele sempre tem o melhor para nós. Basta que nós realmente possamos confiar, né? Depositar a nossa confiança nele, porque ele faz tudo por nós. Basta a gente fazer a nossa parte também, né? E nos dedicar, né? Nos colocar a serviço de Deus sempre, né? Como eu falo aqui, né? E ter fé, né? Depositar toda a nossa confiança no Senhor. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 36. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 36. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E disse-lhe Jesus, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que o tocavam ficavam sãos. Então, como nós podemos ver aqui nessa leitura do Evangelho, né? Pedro, né? Ele teve medo, ele viu Jesus andando sobre as águas, né? E disse: Senhor, faça com que eu vá ao seu encontro. Né? As pessoas, os discípulos, né, no primeiro momento, eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. Mas Jesus disse: tem bom ânimo, né? Sou eu. Né? Então, nós não devemos ter medo, né? De jeito nenhum. Né? Então, Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Né? Então, Jesus respondeu: vem. Né? Então, Pedro desceu do barco, né, e ele começou a andar, né, em direção a Jesus. Mas aí ele teve medo, né, e acabou, né, afundando, né, quase afundando. E aí ele gritou: Senhor, salva-me. E aí Jesus estendeu a mão, né, segurou em Pedro e disse: você é um homem de pouca fé, né? Por que você duvidou? Né? Você deveria ter fé, né? Então nós devemos sempre depositar, né, a nossa fé, né, em Deus, depositar a nossa fé em Jesus Cristo, né, para que nós realmente possamos, né, ir ao encontro, né, de Jesus que cura e liberta. Nós devemos deixar, né, a obstinação do pecado, deixar o medo de lado, né, e ir ao encontro de Jesus sem medo, tá certo? Deixar realmente, né, que Jesus entre no nosso coração, né, ele que cura e liberta, e que nós realmente possamos ter a nossa vida transformada, né? Então que nós realmente possamos depositar a nossa confiança, depositar a nossa fé cada vez mais em Cristo, e para que nós realmente possamos ir ao encontro dele cada vez mais, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.